Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 11. Academia Shin. Campo de treinamento ao ar livre. O céu estava claro e uma brisa suave roçava a pele. Poeira pairava sobre os vastos campos de treinamento. Fileiras de alvos se alinhavam nas bordas e mais adiante uma barreira azul de Kid se estendia por toda a área. Muitos alunos já estavam engajados em seu treinamento rotineiro de Kid, mas seus olhares frequentemente se voltavam para a figura solitária parada no centro do campo. Mas Atsuki Aozaki, vestido com o uniforme azul e branco da academia, estava com a palma da mão apontada para um alvo. Ó Senhor que reina! Máscara de carne e osso, todas as coisas, asas abertas, carregando o nome do homem. Calor escaldante e caos rolando pelo mar ao sul, avancem. A do 31, Shaka. Enquanto ele cantava, Reishi rapidamente se reuniu em sua mão, condensando-se em chamas antes de avançar. Bom! Uma explosão estrondosa ecoou, sacudindo o chão. Quando a fumaça se dissipou, o alvo desapareceu, deixando para trás apenas uma cratera queimada. Essa foi a cena testemunhada pelos estudantes reunidos. Aozaki é incrível. Eu nem domino o Byakurai ainda, e ele já está praticando Shaka. Os alunos do treinamento sentiram uma mistura de emoções, admiração, frustração e até inveja, mas tiveram que reconhecer o talento de Masatsuki. Normalmente as almas de Rukongai, tendo crescido longe de Sereitei, não tiveram exposição precoce ao treinamento de Shinigami, o que dificultava que acompanhassem os alunos nobres. A menos que alguém possuísse talento extraordinário em Kid, a maioria dos estudantes Rukongai tinha dificuldade para acompanhar o progresso de seus colegas aristocráticos, mesmo após a formatura. Mas Masatsuki era diferente. Apesar de sua vida pessoal notoriamente caótica, seu rápido domínio do controle da Reiatsu era uma coisa, mas sua aptidão para Kid era inesperadamente alta. Tique, grande coisa. Kid não é nada. Um verdadeiro Shinigami depende de sua Zanpakuti. Temos aula de Zanjutsu esta tarde. Vou provar que sou tão bom com uma lâmina quanto. Os nobres estudantes zombaram, embora houvesse uma amargura inconfundível em seu tom. Na verdade, eles estavam abalados. A maioria ainda lutava com o Ado 12, Fushibi, mas Masatsuki já lançava Ki de alto nível com precisão. Não é de se admirar que os mais velhos de suas famílias os tenham aconselhado a se associarem a ele, esse cara era algo especial. Enquanto eles continuavam assistindo, Masatsuki disparou outro Shaka perfeitamente executado. Quer treinar junto? Masatsuki limpou o uniforme e sorriu enquanto se aproximava de Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru. Passando a mão pelos longos cabelos, o suor escorria pelo seu rosto incrivelmente bonito e pescoço pálido, desaparecendo sob o colarinho. O impacto da cena era inegável. Um grupo de alunas que assistiam de longe já estava hipnotizado. Uma delas chegou a enfiar a mão no bolso, contando sua mesada. Yui Sensei, seu instrutor de Kid, piscou ao ver aquilo e suspirou interiormente. Sinceramente não posso nem me culpar por ter hesitado no começo. Ela lecionava na academia Shi há quase um século, muito além do ponto de se deixar levar pelas meras aparências. No entanto, nunca havia conhecido um jovem como Masatsuki antes. Até mesmo Kushiki Sensei, o chamado homem perfeitamente bonito, empalideceu um pouco em comparação. Olhando para a diretora careca e depois para os alunos homens ao seu redor, alguns com cara de ressentimento, outros fazendo poses forçadas, a diferença era quase cômica. Masatsuki realmente era a estrela mais cobiçada da academia atualmente. Ui Sensei, aconteceu alguma coisa? Aozaki, a aula de Ki de hoje acabou, disse Yui com um sorriso. Faça uma pausa e ajuste sua condição física. A aula de Zanjutsu desta tarde será muito benéfica para você. Os olhos de Masatsuki brilharam intensamente. Parecia que o convidado importante que chegaria esta tarde era realmente significativo, alguém com uma habilidade notável com a espada, digno de Yui lembrá-lo pessoalmente. Entendo, Yui Sensei. Vamos partir então. Masatsuki curvou-se levemente e deixou o campo de treinamento com Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru. Depois do almoço, os três descansaram no dormitório por 2 horas. Masatsuki seguiu seu hábito habitual, prendendo o Bansenhan em sua cintura. A aula desta tarde foi outra sessão de Zanjutsu, mas desta vez foi uma palestra especial, ministrada por uma figura distinta. Alguém ainda mais proeminente que o tenente da 6ª divisão, Sun Kushiki. No mínimo tinha que ser um capitão. Entre os alunos, o Zanjutsu era a disciplina mais praticada. O Zanpakuti era a arma definidora de um Shinigami, e qualquer aluno com um mínimo de ambição se dedicava a dominar a arte da espada. Claro, apesar de já possuir sua própria Zanpakuti e até mesmo desbloquear Shikai, Masatsuki continuou a frequentar essas aulas diligentemente, refinando sua técnica. Entretanto, depois de esperar por algum tempo, nenhum instrutor apareceu. Assim que Masatsuki começou a se perguntar se o convidado tão esperado era na verdade Shunsui Kiraku, uma figura entrou lentamente no dojo. No momento em que os viu, Masatsuki congelou. Então seus olhos se arregalaram em choque. Essa pessoa era realmente importante. Quando se tratava de Zanjutsu, não havia ninguém maior. Não era só Masatsuki. Todos os alunos do dojo olhavam incrédulos para a figura que se aproximava. Um rosto delicado adornado por um sorriso gentil e sereno. Cabelos longos e negros, repartidos ao meio, presos em uma trança que caía sobre o peito. Um auri branco com detalhes em cinza suave e rosa flor de cereja. F4ª Divisão. Capitão Noana? Um nobre estudante exclamou em choque. 4ª Divisão. Muitos dos estudantes nascidos em Rukongai pareciam visivelmente decepcionados. Afinal, embora um capitão fosse, sem dúvida, uma figura influente na Sereitei, todos sabiam que a 4ª divisão era o corpo médico. A única exceção foi um estudante do clã Tsunayashiro, que permaneceu sentado rigidamente em sua cadeira, sem ousar levantar a cabeça. Mas Atsuki entendeu por quê. O clã Tsunayashiro controlava os registros históricos da Sociedade das Almas e se alguém sabia a verdade, eram eles.
Hetsu no Ana tinha outro nome, Yashiru no Ana, o primeiro Kenpachi. Uma lenda de brutalidade sem precedentes, um pesadelo sem precedentes na história da Sociedade das Almas. Chamá-la de assassina implacável não seria exagero. Enquanto os murmúrios se espalhavam entre os alunos, o Noana passou a olhar pela turma, com uma expressão calorosa e gentil. Boa tarde a todos. Eu sou Hetsu no Ana, capitão da 4ª divisão do Gotei 13. Originalmente, o capitão Kitaki deveria ministrar a aula de Zanjutsu de hoje, mas por motivos de saúde, ele não pôde comparecer. Então, eu estarei substituindo você. Por favor, não se preocupe. Como capitão do Gotei 13, além de Kaide, eu também sei uma coisa ou duas sobre Zanjutsu. O primeiro Kenpachi, que sabe uma coisa ou duas sobre Zanjutsu. Então isso significa que poderíamos treinar a vida inteira e ainda assim não arranhar a superfície? Antes de começar, gostaria de entender o que você aprendeu nas aulas anteriores. O Noana caminhou até Masatsuki, ainda sorrindo. Você estaria disposto a me ajudar, aluno? Apesar do calor no rosto dela no momento em que ela falou, Masatsuki sentiu um frio de gelar os ossos perfurá-lo. Ele percebeu algo, mas não havia tempo para pensar nisso. Aozaki? Ela chamou meu nome no nosso primeiro encontro? Sim, ela definitivamente está aqui por mim. Claro. Masatsuki se levantou de um salto, parecendo estar marchando direto para a morte. Capítulo 12. Hetsu no Ana sorriu e assentiu, como se a aura arrepiante de antes não tivesse nada a ver com ela. Muito bem. O sensei gosta de alunos obedientes como você, Masatsuki. Vem aqui. Ela deu um passo para o lado, abrindo espaço para Masatsuki Aozaki. Felizmente, a suposta assistência foi apenas uma demonstração do que havia sido aprendido. O Noana analisou e explicou os pontos-chave de cada movimento enquanto acompanhava as ações de Masatsuki. Sob sua orientação, os alunos se levantaram um após o outro, praticando com suas espadas de bambu ao lado de Masatsuki. Nesta vida, Masatsuki praticou esgrima desde jovem. Após ingressar na Sociedade das Almas, ele utilizou Zanjutsu não apenas para treinamento, mas também em combate real, matando oponentes com sua lâmina. Como resultado, seu domínio das técnicas básicas de espada foi excepcionalmente refinado. Na verdade, ele teria preferido que o Noana tivesse ido à Academia Shin para ensinar Kaide em vez de Zanjutsu. Afinal, a 4ª divisão era o esquadrão médico e tinha o maior número de mulheres no Gotei 13. Até mesmo garantir uma posição de oficial sentada lá tornaria a vida bastante confortável. Infelizmente, as aulas de Kaide só começariam no semestre seguinte, e ele não tinha ideia se tinha algum talento nessa área. Se fizesse isso, ele teria que treinar diligentemente. O Noana olhou para as habilidades de esgrima dos outros alunos antes de seu olhar se fixar em Masatsuki Aozaki, e nunca mais o deixou. O Noana-sensei, Kushiki-sensei já nos ensinou tudo. Posso ir agora? Masatsuki embainhou a espada e curvou-se respeitosamente. O Noana ficou um pouco surpresa com sua polidez. Mas quanto mais ele agia dessa maneira, menos ela se sentia inclinada a deixar aquele gênio ir embora tão facilmente. Ela até sentiu uma vontade repentina de pressioná-lo ainda mais. Masatsuki, você se saiu muito bem. No entanto, acredito que sua esgrima ainda pode ser melhorada. Que tal treinarmos para identificar suas fraquezas? Isso também ajudará os outros alunos a reconhecerem suas próprias deficiências. Antes que Masatsuki pudesse reagir, o Noana já havia endireitado sua postura e levantado sua espada de bambu. Mas você é um capitão. Usaremos apenas as técnicas que você aprendeu sem Reiatsu. Masatsuki suspirou. Ele sabia que não havia como evitar. Se ele não concordasse, ela não desistiria. No momento em que ele pegou sua espada, sua aura mudou em um instante, retornando à força dominante que ele já havia sido no distrito de Kagarashi. Aos olhos de Unoana, ele era como uma lâmina desembainhada, afiada e cheia de intenção letal. Suas vestes esvoaçavam na brisa, e o vento sacudia as janelas. Tsunayashiro, você acha que Masatsuki pode vencer? Um jovem estudante se virou para Tsunayashiro, que estava de braços cruzados. Tsunayashiro, tendo deixado sua espada de bambu de lado, soltou um sorriso de escárnio sem responder. Vencer? Isso estava fora de questão. A verdadeira questão era quão severamente esse suposto gênio da Academia Shin seria derrotado. Masatsuki agarrou sua espada com as duas mãos, a ponta da lâmina apontada diretamente para a garganta de Unoana enquanto ele a olhava nos olhos. Para ele, a postura dela com uma mão era cheia de brechas, mas ele sabia que essas falhas eram uma ilusão. Como mestre em Zanjutsu, Unoana era proficiente em todos os estilos de espada da Sociedade das Almas, combinando diferentes técnicas com perfeição. Adaptar-se em meio à batalha era fácil para ela. Por outro lado, a abordagem rígida e tradicional de Masatsuki o deixou em desvantagem. Por 2 ou 3 segundos, eles se encararam. Então, Unoana se moveu. Com um passo repentino, ela se lançou para frente, encurtando a distância em um instante, sua espada de bambu descendo de cima. Pai! Masatsuki Aozaki afundou os joelhos levemente, com todos os músculos do corpo tensos enquanto ele inclinava a espada de bambu à sua frente. O choque de lâminas ecoou quando as duas espadas se encontraram com um impacto brusco. Quando Masatsuki retirou sua lâmina, Unoana atacou imediatamente balançando os braços e o corpo fluidamente em uma sequência implacável. Golpe direto, estocada. Corte para cima. A força bruta por trás de seus golpes impulsionou a espada de bambu para frente. Suas imagens residuais cruzando o ar enquanto ela avançava em direção a Masatsuki com uma velocidade incrível. Masatsuki recuou continuamente, bloqueando de todas as direções. O dojo ecoava com a rápida sucessão de impactos bruscos, o som reverberando como uma tempestade implacável. Os estudantes que assistiam das bordas respiraram fundo coletivamente. Para eles, a troca de golpes foi um borrão, não conseguiam dizer de onde vinham os golpes, muito menos como foram bloqueados. Em menos de 10 segundos, os dois já haviam trocado dezenas de golpes. Ao contrário do Kendo moderno, o Zanjutsu praticado pelos Shinigami era destinado ao combate real.
Cada golpe foi direcionado diretamente a um ponto vital. Durante as sessões de treino em sala de aula, lesões eram comuns. Mesmo com equipamentos de proteção, muitos alunos acabavam se machucando e precisavam ser encaminhados para a enfermaria após o treino. É claro que com o nível de habilidade de Unohana, tais acidentes não aconteceriam, pelo menos em circunstâncias normais. Mas hoje, ela não se importava se isso acontecesse. Além de Tenjir Kirinji, que se juntou à Divisão Zero, ela era a usuária de Kaido mais proficiente na Sociedade das Almas. Alguns ferimentos leves, fácil de curar. Vendo Masatsuki não apenas se defender do ataque inicial, mas também contra-atacar, Unohana deu um leve aceno de aprovação. Ela se conteve um pouco, mas mesmo assim os fundamentos de Masatsuki eram sólidos como uma rocha. Sua dedicação ao treinamento de Zanjutsu era clara. Ele era alguém que já havia tirado vidas antes. Seria bom se ele conseguisse manter esse nível de esforço. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Unohana. Ela estava satisfeita. Já que ele era aluno dela, não seria irracional testar seus limites, não é? Num piscar de olhos, ela atravessou vários metros e reapareceu bem na frente dele. Com precisão infalível, sua lâmina disparou direto para a testa dele, imparável, afiada como navalha, sem um único movimento desperdiçado. Perfeição na técnica. A expressão vazia e quase atordoada de Masatsuki fez Unohana sentir uma pontada de decepção. Afinal, não exatamente no nível daquela criança. Ela já conseguia imaginar. Masatsuki caído, inconsciente, desabado no chão. Que pena! A lâmina dela avançou, atingindo diretamente o protetor de testa dele com uma explosão de energia branca. E ainda assim, a decepção de Unohana desapareceu em um instante. Que criança boazinha! Do outro lado do dojo, os alunos que se levantaram rapidamente, prontos para levar Masatsuki para a enfermaria, congelaram no lugar. Hanjiku Matsumoto e Gin Ishimaru soltaram suspiros silenciosos. Parado diante deles estava Masatsuki, seu rosto demonstrando um toque de resignação. Com uma mão segurando o punho e a outra segurando a lâmina, ele inclinou a espada de bambu contra a testa, bloqueando toda a força do golpe. Os olhos de Unohana se estreitaram levemente, um leve sorriso se formando. Masatsuki, você ainda está se segurando, não é? Isso me deixa muito feliz. Ela não perdeu tempo e continuou com outro golpe, dessa vez ainda mais pesado. Masatsuki queria se dar um tapa. Ele deveria ter se jogado no chão e se rendido. Agora, os ataques de Unohana eram cada vez mais rápidos e intensos. Um único passo em falso e ele ficaria de cama por dias. A tensão no dojo aumentou enquanto os alunos assistiam, percebendo que a luta havia se tornado algo além de uma simples disputa. Hanjiku e Gin franziram a testa ligeiramente. Vindo de Rukongai, eles já tinham visto batalhas reais antes, e esse nível de intensidade não era apenas treino. Se Unohana não se contivesse, Masatsuki poderia acabar gravemente ferido. Bang, 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 bang. O choque de lâminas continuou, sem que nenhuma delas mostrasse sinais de parar. Capítulo 13. Nenryu Hitoryu Shindoryu Enryu. Do mundo dos vivos à sociedade das almas, ela dominou todos os estilos de espada da história, empunhando-os sem esforço. Esta era a mulher conhecida como Hetsu Unohana, não Yashiru Unohana. Seus implacáveis golpes de espada de bambu se transformaram em uma tempestade de inúmeras imagens residuais, engolfando completamente Masatsuki Aozaki. Golpes poderosos o suficiente para quebrar pedras caíam sobre ele, mas Masatsuki interceptava cada golpe. Sua própria espada de bambu absorvendo o impacto sem forçá-lo a recuar um único passo. Nenhuma de suas técnicas de espada funcionou. Elas não só eram ineficazes, ele estava decifrando as técnicas dela em tempo real, adaptando-as, contra-atacando e até mesmo usando sua própria esgrima contra ela. Mas Atsuki Aozaki permaneceu firme e inabalável. A mentalidade de Unohana mudou. Ela não era mais professora. Agora, ela era desafiante. E Masatsuki, ele era o oponente mais forte que aceitou o desafio. Como? Isso é possível. Unohana o encarou, observando sua expressão calma e serena. Seu olhar era tão profundo e insondável quanto um abismo, e um pensamento inacreditável a atingiu de repente. Será que, com a mesma força e velocidade, eu sou na verdade mais fraco que ele? Zanjutsu era uma arte de matar, criada para extrair cada grama de poder do portador. No entanto, apesar de suprimir a força e a velocidade dela para igualá-las, ele não só aprendeu as técnicas dela, como a dominou completamente. Que monstro! E ainda assim, isto é, estimulante. Mas Atsuki também sentiu uma emoção crescendo dentro dele. Unohana não estava apenas lutando contra ele, ela estava usando deliberadamente seus ataques para corrigir falhas ocultas em sua técnica. Isso foi mais que um duelo. Foi uma orientação. E sob o treino meio instrutivo de Unohana, sua habilidade com a espada estava melhorando aos trancos e barrancos. Mas Atsuki percebeu isso, e um novo fogo surgiu em seu olhar enquanto ele olhava para ela. Se eu puder lutar mais com ela, ficarei ainda mais forte. Naquele momento, Unohana viu Masatsuki sorrir de repente para ela. Você não vai atacar? Então acho que é a minha vez. Unohana piscou. Então uma alegria pura e sem filtros tomou conta dela, inundando todo o seu ser. Seu corpo tremia de excitação. Que criança boazinha. Ele não apenas se recusou a recuar, como também ficou emocionado com a luta. Um talento raro. Um achado raro. Mal posso esperar para ver o quanto ele ficará mais forte. Que tipo de alegria ele me trará então? Mal posso esperar. Cuidado agora, Unohana-sensei. No momento em que Masatsuki falou, os cantos dos seus lábios se curvaram para cima em um sorriso estranho. Frio. Feroz. Uma pitada de prazer, mas por baixo dela, um traço inconfundível de loucura.
À medida que sua excitação aumentava, também aumentava a ferocidade de seus ataques. Técnicas de espada de inúmeros estilos fluíam perfeitamente de suas mãos, idênticas às que Unohana havia usado momentos antes. O conflito se intensificou. Eles continuaram trocando golpes, de ataque e defesa por mais meio minuto. Então, uma espada de bambu bruto foi lançada para cima, vinda de baixo, tão rápido que ficou turva na visão de Unohana, crescendo cada vez mais em suas pupilas. Uma técnica simples. No entanto, nas mãos de Masatsuki, tudo foi levado ao seu ápice absoluto. Sua velocidade, seu poder, tudo refinado à perfeição por pura habilidade. O ângulo, impossível de bloquear. Por todo o dojo, os alunos olhavam incrédulos. Raito Tsunayashiro ficou paralisado, atordoado. Hanjiko e Gin observavam com os olhos brilhando de excitação. E Unohana, ela apenas sorriu, mais largo e selvagem do que antes. A ponta da espada de bambu parou, a menos de 1 centímetro do rosto dela. Mas Atsuki manteve sua posição e exalou lentamente. E então, com um toque muito leve, ele bateu a espada de bambu contra a testa dela. Tocar. O som da espada de bambu batendo levemente em sua testa ecoou pelo dojo. Mas Atsuki deu um passo para trás, fez um movimento como se estivesse embainhando sua espada e então se curvou. Infelizmente não conseguiu lutar até o final. Após um breve silêncio, Unohana baixou sua espada de bambu. Sua cabeça inclinou-se lentamente para baixo enquanto ela encarava Masatsuki, atordoada. O dojo inteiro caiu em um silêncio mortal. A greve em si foi leve, mas para os estudantes que assistiam, foi ensurdecedora, com o som persistindo em suas mentes. O que eles acabaram de testemunhar? Um capitão do Gotei 13 havia perdido. Mesmo que estivesse claro para qualquer pessoa com um olhar perspicaz que ela não tinha se esforçado ao máximo, uma derrota ainda era uma perda. Palmas, palmas, palmas. O silêncio se rompeu. Aplausos irromperam como uma onda gigante, inundando o dojo. Naquele momento, todos os presentes assistiram com entusiasmo, suas mãos se juntando em aplausos estrondosos. Quem mais poderia ter feito algo assim como estudante? Em toda a história da Academia Shin, houve apenas uma. Mas Atsuki Aozaki tinha acabado de gravar seu nome na história da academia, e eles estavam ali para testemunhar isso. Mas Atsuki Aozaki, Keito Satsuki correu bem a tempo de ver a cena se desenrolar, empalideceu em choque. No momento em que soube que Hetsu Unohana estava substituindo Jishiro Kitaki, ele correu até lá, temendo que ela pudesse perder o controle e ficar furiosa, arruinando o jovem talento que ele tanto almejava. Mas mais uma vez, esse mesmo aluno havia frustrado completamente suas expectativas. Unohana-sensei, você está bem? Apesar de sua própria situação, Masatsuki estava mais preocupado com Unohana. Depois de receber um leve toque na testa, ela ficou ali, esfregando distraidamente o local onde ele a atingiu, perdida em pensamentos. Aquele olhar vazio não era normal. Ou melhor, era um pouco perigoso demais. Claro, ele tecnicamente tinha acabado de vencer, mas se Unohana não tivesse suprimido seu poder, ninguém aqui teria saído ileso. Nem mesmo o diretor da academia que estava parado na porta sorrindo como um idiota, com sua cabeça careca praticamente brilhando, teria tido chance de escapar. Unohana lentamente voltou a si, lambeu os lábios e sorriu, suave, caloroso, mas inconfundivelmente intrigado. Seu olhar encontrou o de Masatsuki, cheio de admiração inconfundível. Estou bem. Masatsuki, continue se esforçando. Estou ansioso pelo dia em que poderemos lutar, sem hesitar. Mas eu nem gosto de brigar. Não precisa fingir na minha frente. Eu sei o que você é. Você não pode me enganar. Sua espada existe para matar. Eu posso sentir. Essa mulher não escuta ninguém. Masatsuki suspirou impotente. Sim, ele havia matado muita gente. Sua habilidade com a espada fora forjada em campos de batalha encharcados de sangue. Mas isso não significa que ele gostou. Era um meio de sobrevivência, algo que não lhe daria prazer. Mas Atsuki, você realmente é especial. Unohana piscou e então levantou um pouco a voz. Por favor, cuide de mim de agora em diante. Espere. A capitã Unohana acabou de convidar Aozaki para seu esquadrão, mas ele nem aprendeu Kaido ainda. Deve ser assim que se sente um gênio. Estou com muita inveja. Os alunos que finalmente haviam se recuperado do choque, voltaram seus olhares para Masatsuki, com os olhos cheios de inveja. Este não foi apenas um convite para se juntar ao seu time. Era um convite para lutar. Ao ouvir as palavras de Unohana, Masatsuki imediatamente entendeu o que ela queria dizer. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Comparado a você, não acho que eu seja tão impressionante assim. Ele riu baixinho e então olhou para a espada de bambu em suas mãos, partida pela força da batalha. Capítulo 14. Hetsu Unohana estava sendo realmente mesquinho. Ele apenas a tocou de leve, mas ela foi e quebrou sua própria espada de bambu. Se aquela Reiatsu tivesse sido direcionada a mim, sim, eu provavelmente estaria deitado no chão agora mesmo. Muito bem. O treino com Masatsuki foi bem divertido. Hetsu Unohana se virou e caminhou em direção ao outro extremo do dojo. O aquecimento acabou. Agora começamos oficialmente a aula. Masatsuki. Ele ficou completamente perplexo. Aquela troca de farpas agora. Eu definitivamente acertei em cheio. Ela não podia pelo menos reconhecer isso? Ah, certo, foi a minha espada que quebrou. Então, deixa pra lá. Enquanto os alunos se maravilhavam com a compostura de Hetsu Unohana, uma explosão repentina de sons agudos e penetrantes ecoou a uma curta distância. O ar dentro do dojo tremeu. Sentindo que algo estava errado, eles olharam para cima. A visão que seus olhos tiveram deixou suas mentes em branco. No centro do dojo, a capitã Unohana, que sempre foi tão calorosa e acessível, sacou seu Zanpakuti. Sua lâmina era mais curva do que a da maioria dos Zanpakuti, brilhando friamente enquanto enviava ondas de força pelo ar. Os alunos se voltaram para Keito Sati com expressões suplicantes.
Como diretor da Academia Shin, ele não podia simplesmente ignorar seus olhares esperançosos. Ajustando a bainha de seu manto, ele assumiu uma expressão resoluta e justa e, apesar de sua relutância, marchou em direção a Hetsu Nohana. O Nohana-sensei. Sim, diretor. Hetsu Nohana permaneceu focada em seus golpes de espada, acrescentando casualmente alguns floreios. Keito Saga hesitou, olhando para os alunos. Seus olhares expectantes de repente o encheram de coragem. Capitão Nohana, na verdade. Acabei de verificar, e o instrutor da próxima aula de Akuda tirou uma licença. Você teria tempo para substituí-lo? Covarde? Os alunos ficaram imediatamente indignados, seus olhares estavam praticamente prontos para engolir o covarde diretor. Keito Sat manteve uma expressão vazia, mas interiormente elogiou seu próprio raciocínio rápido. Hetsu Nohana e o capitão comandante eram indivíduos aterrorizantes, mas completamente diferentes. Contanto que você não provocasse o capitão comandante, ele não se importaria com você. Mas mesmo que eu não provoque Hetsu Nohana, ela pode me cortar de qualquer jeito. Você é espirralho sem noção, não tem ideia. Mas eu não sou muito habilidoso em Akuda. O que devo fazer? Então por que não mudar para uma aula de Zanjutsu? Tudo bem. Estou livre. Vou substituí-lo na próxima aula também. Nesse caso, depois desta aula não haverá intervalo. Teremos 2 sessões seguidas. Aquela única frase fez Masatsuki mergulhar em lembranças de sua vida passada no ensino médio. Seus antigos professores provavelmente ficariam orgulhosos. Ao ouvir as palavras de Keito Site, alguns estudantes temperamentais de famílias nobres já haviam arregaçado as mangas, prontos para atacar e espancá-lo. Felizmente, os estudantes cumpridores da lei, liderados por Ishir Shin, rapidamente os contiveram antes que pudessem agir impulsivamente. Aproveitando o momento, Keito Sat usou chumbo para escapar do dojo. Hetsu Nohana apontou sua Zanpakuchi para o grupo. A presença afiada e intimidadora que ela exibirá durante o treino com Masatsuki desapareceu, e sua atitude gentil de sempre retornou. Tudo bem, a aula continua. Todos vocês dominaram o básico do Zanjutsu. Não adianta repetir formas fixas, então a próxima fase do treinamento será um pouco diferente. De agora em diante, cada um de vocês lutará comigo na sua vez. Isso me permitirá avaliar suas habilidades e identificar quaisquer fraquezas. Os alunos congelaram. Depois de testemunhar a luta de Masatsuki Aozaki com Hetsu Nohana mais cedo, eles não tiveram dúvida sobre sua força avassaladora. Subestimá-la não era mais uma opção. Agora, a única preocupação deles era como eles iriam sobreviver a isso. Aquele Zanpakuchi brilhante era realmente assustador. Vamos começar com o aluno sentado mais próximo. Antes que os alunos pudessem reagir, Hetsu Nohana já estava sorrindo enquanto olhava para um aluno de cabelos brancos com um uniforme azul e branco da academia. Gin Ishimaru congelou por um momento, mas sob os olhares encorajadores de seus colegas, ele pegou sua espada de bambu e deu um passo à frente. Depois de uma dúzia de trocas de golpes, não houve derramamento de sangue, nem cabeças decepadas, apenas Gin sendo arremessado para longe. Enquanto ele se levantava lentamente do chão com uma expressão calma, Hetsu Nohana lançou-lhe um olhar de aprovação. Seus fundamentos são sólidos e você se adapta bem. Você tem traços do estilo do Masatsuki, mas a abordagem dele ao Zanjutsu depende muito do talento bruto. Não é adequado para você. Você deve se concentrar em encontrar seu próprio caminho. Imitação cega não levará você muito longe. Gin Ishimaru olhou para Masatsuki, que estava provocando Hanjiko Matsumoto, e fez uma leve reverência. Obrigado pela sua orientação. Ao ver Gin ileso e ouvir a avaliação de Nohana sobre ele, os alunos pareceram visivelmente surpresos. Então o capitão Nohana estava realmente ensinando-os, não tentando matá-los. E quanto a Gin Ishimaru, que sempre seguiu Masatsuki Aozaki como um ajudante, ninguém esperava que ele recebesse tantos elogios. Eles já haviam desistido há muito tempo da ideia de superar Masatsuki Aozaki, esse era o reino dos monstros. Mas ouvir ele tem traços do estilo de Masatsuki, já era um elogio incrível aos olhos deles. Em seguida, Hanjiko Matsumoto deu um passo à frente, empunhando sua espada de bambu. Após 4 ou 5 trocas de golpes, ela foi derrotada. Sua postura com a espada não está muito correta e sua atenção aos detalhes é deficiente. Você também não se concentra o suficiente durante o treino. No entanto, seu jogo de pés é bem executado. Há um ditado que diz, 3 partes de técnica, 7 partes de jogo de pés, e você domina isso. Hanjiko piscou surpresa e lançou um olhar furtivo para Masatsuki Aozaki. De vez em quando, ela relaxava durante o treino de espada, e nem mesmo Sunkushiki percebeu. Masatsuki era habilidoso em Zanjutsu, mas havia uma diferença entre ser um mestre e ser um professor. Ela não esperava que suas falhas fossem descobertas depois de apenas algumas breves trocas de mensagens. Ao ver o olhar penetrante de Masatsuki, ela teve uma sensação desagradável. Seu pobre traseiro estava em apuros novamente. Hanjiko curvou-se rapidamente. Obrigada pela sua orientação. Um por um, os alunos se apresentaram, mas foram rapidamente derrotados. Mas cada um deles recebeu um feedback preciso e direcionado. Sob seus olhares tensos, Hetsu Nohana cruzou os braços e assentiu levemente. Isso conclui a lição especial de hoje. Foi uma honra passar essas 2 aulas com você. Estou ansioso para lhe dar aulas novamente. Com essas palavras, o gentil, porém formidável capitão lançou um olhar significativo para Masatsuki antes de sair lentamente do dojo. Observando a figura de Nohana se afastando, Masatsuki Aozaki balançou a cabeça. Tinha um mau pressentimento de que as coisas só iriam piorar dali em diante. Hanjiko, depois da escola faremos treinos extras. Se a capitão Nohana não tivesse me avisado, eu não saberia que você ousou relaxar. Desta vez, estou supervisionando pessoalmente o seu treinamento, 1 a 1. Hanjiko fez uma careta e assentiu. Entendido. Ela queria relaxar, mas quando se tratava de Masatsuki Aozaki, ela realmente não tinha escolha. Capítulo 15.
Depois de se destacar nas aulas de Zanjutsu, a vida cotidiana de Masatsuki Aozaki não mudou muito. Ele continuou frequentando as aulas na Academia Shin e no quartel da primeira divisão como sempre, exceto pela aula de Zanjutsu. De acordo com Keito Site, Sun Koshiki acreditava que não havia mais nada que ele pudesse ensinar a Masatsuki no Zanjutsu. Como resultado, a Academia Shin fez um pedido especial ao capitão da 4ª divisão do Gotei 13, Hetsu Nohana, para dar aulas particulares a Masatsuki. Em resposta, Masatsuki expressou sinceramente que contanto que o capitão Nohana não se empolgasse muito durante as aulas e acidentalmente cortasse a própria cabeça, ele não tinha objeções. Durante seu tempo livre, Masatsuki lutava com Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru ou procurava lutas com seus instrutores e damas nobres. De qualquer forma, seu treinamento nunca ficou para trás. Os dias passaram assim, um após o outro. Não demorou muito para que a Academia Shin se tornasse animada com a chegada do período anual de treinamento Cons. Neste dia, os alunos do 6º ano viajavam para o mundo dos vivos para treinar, e aqueles que passassem finalmente realizariam seu sonho de se tornarem Shinigami. Não importava se eles realmente precisavam ou não do treinamento, mas Atsuki estava focado em outra coisa completamente diferente. Porque hoje também era o dia em que o tenente da 5ª divisão, Suki Aizen, demonstraria seu Shikai aos alunos. E foi o dia em que Masatsuki decidiu revelar o verdadeiro poder do Bansenhan. A propósito, o tenente Aizen não é um pouco acessível demais? Ele demonstra as habilidades de sua Zanpakuti na Academia Shin todos os anos. Gin Ishimaru hesitou por alguns segundos antes de expressar suas dúvidas. No centro do campo de treinamento, Suki Aizen estava com seu sorriso caloroso de sempre, erguendo lentamente sua Zanpakuti. Talvez ele só queira ajudar mais alunos a entender sua Zanpakuti. O rosto de Masatsuki permaneceu inexpressivo, mas seu olhar nunca deixou a espada nas mãos de Aizen. Aizen não estava fazendo isso por boa vontade. Ele estava apenas pensando no longo prazo. Ao mostrar seu Shikai para futuros Shinigami, ele poderia colocá-lo sob hipnose desde o início, eliminando o risco de quaisquer ameaças inesperadas no futuro. Os instintos de Masatsuki eram aguçados. Assim que entrou no campo de treinamento, percebeu que o olhar de Aizen se voltava para ele de vez em quando. Ele tinha plena consciência de suas limitações. Sua força não era suficiente e ele não era nem de longe tão inteligente quanto Aizen. Ele não tinha qualificações para pregar peças na frente de alguém assim. Mas Atsuki pensou na melhor forma de lidar com as interações com Aizen. Aizen era muito esperto, não havia como passar nada por ele. Em situações como essa, quanto mais você tentava fazer, mais erros você cometia. Um plano que pode parecer perfeito na mente de Aizen pode estar cheio de falhas na perspectiva de Aizen. Reconhecer seus limites, obedecer quando necessário e não tramar antes de ter poder para sustentá-lo. Essa era a única maneira de garantir a sobrevivência. Além disso, com Bansenhan ao seu lado, o Shikai de Aizen pode nem funcionar nele. Mas Atsuki passou os dedos pelo cabo de sua Zanpakuti. Bansenhan vibrou levemente, como se o encorajasse. Kyoka Suigetsu, flor do espelho, lua da água, ponto. Aizen apontou sua lâmina para baixo, e sua Zanpakuti afundou no chão como um peixe deslizando em águas profundas, causando ondulações nos campos de treinamento. Em um instante a área foi envolta em névoa, correntes de água fluindo ao redor. Os alunos sentiram a visão turva, o ambiente ao redor mudou, as posições dos colegas foram completamente reorganizadas. Quebre, Kyoka Suigetsu. Kudakeru, Kyoka Suigetsu. Um comando silencioso. Os alunos esfregaram os olhos e a ilusão desapareceu. Aizen sorriu enquanto começava a explicar a habilidade de sua Zanpakuti. Ao refratar a luz através da névoa e da água, ele faz com que os inimigos se voltem uns contra os outros. Uma mentira completa, sem dúvida. Após terminar sua demonstração, Aizen foi embora, desaparecendo na distância sob os olhares atentos dos alunos. Naquela noite, dormitório da Academia Shin. Depois de terminar seu treinamento, Masatsuki tomou um banho rápido e saiu do banheiro cheio de vapor. Seu olhar caiu sobre Bansenhan, descansando ao lado de suas roupas, e por um momento, ele se viu perdido em pensamentos. Ele sacou sua Zanpakuti e murmurou: reflita, Bansenhan. Esta seria a primeira vez que ele usaria o verdadeiro poder de Bansenhan. A lâmina flutuou no ar com a ponta apontando para baixo. Kyoka Suigetsu. Masatsuki olhou para Bansenhan, inalterado, e o canto de seus lábios se ergueu levemente. Era natural que nada tivesse acontecido. O Shikai de Kika Suigetsu não tinha nenhuma transformação externa, apenas um gesto ritual. Mas no momento em que ele pronunciou o nome, ele soube. Bansenhan havia mudado. Agora ele podia usar a habilidade de Kika Suigetsu. Este era o verdadeiro poder de Bansenhan, a capacidade de imitar o Shikai de outros Zanpakuti. Durante o uso, ele podia alternar entre as habilidades de Shikai, embora não pudessem ser acumuladas. A força delas dependia inteiramente de sua própria Heiatsu. A única condição para a replicação era que ele testemunhasse um Shikai em primeira mão. Assim que Masatsuki estava prestes a entrar em Jinzen, uma borboleta negra voou para dentro da sala. Aluno da Academia Masatsuki Aozaki, lembre-se de se apresentar no quartel da primeira divisão para a aula desta semana. Masatsuki estremeceu antes de perceber o que era. Era um Jigokushi, carregando uma mensagem de Yamamoto. Jigokushi eram criaturas da Sociedade das Almas encarregadas de guiar Shinigami entre reinos e entregar mensagens. Esse velho não tem noção nenhuma de tempo. Mandando uma mensagem a essa hora? Ele não sabe que os jovens são frágeis à noite? Ele suspirou, sentando-se de pernas cruzadas com Bansenhan descansando em seu colo. Sua testa franziu levemente.
Com sua matrícula na Academia Shin e a orientação dos melhores instrutores, ele foi se transformando gradualmente em um lutador completo. Hetsu Nohana lhe ensinou Zanjutsu e Kid. Genrizai Shigekuni Yamamoto reforçou seu Zanjutsu e Kid enquanto também o instruía em Akuda. Isso significava que ele tinha os melhores professores para 3 das 4 habilidades fundamentais do Shinigami: Zanjutsu, espada, Akuda, combate corpo a corpo e Kid, artes demoníacas. A única coisa que restou foi o movimento. Ele também não havia negligenciado Shunpo. Tanto Nohana quanto Yamamoto eram excelentes professores naquela área. Mas dominá-lo era uma coisa, tornar-se o melhor era outra. E quando se tratava de Shunpo, ninguém conseguia superar Yoruichi Shin, a futura deusa do Flash. Suas interações com Yoruichi haviam sido mínimas até então. Ela ainda não havia se tornado a capitã da 2ª divisão, e sua verdadeira força permanecia desconhecida. Por enquanto, ele precisava maximizar seus recursos atuais, aprendendo tudo o que fosse possível antes de se tornar oficialmente um Shinigami. Com 2 instrutores de primeira linha o orientando, ele conseguiu evitar desvios desnecessários em seu treinamento. Com base nisso, ele levaria suas forças até onde pudesse. Até obter o Gyoku, a melhor maneira de ficar mais forte era através do refinamento da Heiatsu e do domínio das 4 disciplinas do Shinigami. Mas Atsuki sabia que não era um prodígio como Suki Aizen, nem uma anomalia naturalmente poderosa como Ichigo Kurosaki. Então, ele treinou mais duro do que qualquer um. E segundo sua avaliação, entre os atuais oficiais empossados do Gotei 13, não havia um único que pudesse ser páreo para ele. Claro, isso excluía os conspiradores veteranos que intencionalmente escondiam seu verdadeiro poder. Mas quando ele alcançou o 5º nível de Heiatsu, mesmo sem a habilidade especial de Ban Senhan, ele seria incomparável em seu nível. Ele estava se aproximando desse objetivo, mais perto do domínio absoluto. Sim, mas Atsuki Aozaki escolheu o caminho do poder supremo. Força além de todos os pares. Uma força impecável. Uma força aterrorizante. Uma força que levaria outros ao desespero. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. A ideia de superar oponentes muito acima do seu nível, um clichê visto em inúmeras novels, não era algo em que Masatsuki Aozaki estava se concentrando no momento. No mundo de Bleach, lutar acima da sua patente era incrivelmente difícil. A força de combate de um Shinigami estava fundamentalmente ligada a Heiatsu. Por mais refinadas que fossem as técnicas, sem Heiatsu suficiente, elas não tinham sentido. Claro, havia exceções, casos especiais como Genrizai Shigekuni Yamamoto, cuja Zanpakuti era simplesmente muito poderosa. Mesmo no momento de sua morte, sua Heiatsu nunca havia ultrapassado os limites do que um Shinigami poderia alcançar. Mas o poder destrutivo de sua Zanpakuti foi suficiente para reduzir tudo a cinzas. Mas Atsuki não sabia como seu talento se comparava ao de Suki Aizen. Mas ele acreditava que com o talento reconhecido por Hetsu Nohana e Yamamoto, aliado à orientação pessoal deles, ele um dia alcançaria o ápice do que um Shinigami poderia ser. Toque, toque, toque. Uma batida repentina tirou Masatsuki de seus pensamentos. Ele vestiu casualmente um yukata e foi até a porta para abri-la. Masatsuki. Do lado de fora estava Gin Ishimaru. O capitão Nohana enviou alguns manuais de Zanjutsu, mas Atsuki assentiu e sorriu. Obrigado pela ajuda. Gin fez um sinal para os 2 membros da 4ª divisão atrás dele, e eles rapidamente carregaram várias caixas grandes de madeira cheias de livros. Ranger, as caixas foram colocadas lá dentro em um movimento rápido. Os 2 Shinigamis da 4ª divisão lançaram olhares de admiração para Masatsuki antes de se retirarem respeitosamente. Masatsuki, despreocupado com formalidades, sentou-se no chão de madeira e abriu um livro de uma das caixas. Enquanto folheava, perguntou casualmente: como está Hanjiku? Gi olhou para o chão imaculadamente limpo, como se estivesse se perguntando se ele havia sido limpo, ou se Masatsuki simplesmente o havia limpado. A pergunta de Masatsuki, um sorriso peculiar cruzou o rosto de Gin. Não sei o que deu nela, mas ela está treinando no dojo agora. Masatsuki piscou e então soltou uma risada. Parece que a pequena Hanjiku finalmente está crescendo. Mas ele supôs que fazia sentido. Hanjiku queria melhorar, mas era muito propensa a relaxar. Agora que sentia a pressão, era natural que começasse a se esforçar. A expressão de Gin ficou séria. Mas Masatsuki, os nobres enviaram alguém para me encontrar novamente hoje. Tem certeza de que continuar assim não causará problemas? Masatsuki semicerrou os olhos. Minha situação na Academia Shin não é exatamente um segredo para o Gotei 13. Contanto que aqueles nobres não queiram me arrastar para baixo com eles, eles não vão tocar em você. O capitão comandante Yamamoto e a capitão Nohana me instruindo pessoalmente. Não se trata apenas de ensinar, é uma forma de proteção. Gin ficou em silêncio por um momento. Ainda acho que sua situação é perigosa. Não vai demorar muito para que o Gotei 13 comece a cavar mais fundo. Mas Atsuki balançou a cabeça com um sorriso. Gin, não superestime a nobreza do capitão comandante de Nohana. E não presuma que eles são cegos, eles sabem exatamente quem eu sou. Para eles, vidas humanas não significam nada, muito menos algumas brigas de rua em becos em Rukongai. Aquilo foi apenas uma luta pela sobrevivência. O capitão comandante não vai me culpar por algo assim. Quanto às minhas relações com os nobres, isso está ainda mais fora de sua preocupação. Mas Atsuki fez uma pausa e depois mudou de assunto. Ouvi dizer que o tenente Aizen veio me procurar recentemente? Gin assentiu. É. Ele apareceu enquanto você estava na aula de Zanjutsu. Aparentemente, ele espera que você considere entrar para a 5ª divisão depois da formatura. Mas Atsuki soltou uma risada fria. Se o tenente Aizen vier me procurar novamente, passe uma mensagem. Diga a ele que considerarei seriamente sua oferta. Mas minha decisão será baseada na opinião do capitão comandante.
Aizen ainda estava nos estágios iniciais de seu plano, reunir Heiatsu de almas com potencial Shinigami, estabelecendo as bases para o Gyoku. De acordo com a linha do tempo original, em algumas décadas, ele começaria a esvaziar Shinigami para seus experimentos. No momento, o que ele mais precisava era de mão de obra. É por isso que ele estava tão ansioso para que Masatsuki se formasse rapidamente, para obter oficialmente o status de Shinigami. Em qual divisão ele foi parar? Realmente não importava. Porque, no fim das contas, a palavra final sobre isso era do capitão comandante. Para a maioria dos recrutas, Yamamoto não interferiria. Mas Masatsuki? Masatsuki era metade seu aluno. Gin assentiu levemente, mas hesitou, como se houvesse algo mais que quisesse dizer, mas no final, ele segurou a língua. Há mais alguma coisa? Masatsuki olhou para ele. Gin considerou cuidadosamente suas palavras antes de falar lentamente. Raito Tsunayashiro enviou alguém mais cedo, convidando você para sua mansão. Ele já atraiu vários colegas para o seu lado, e o clã Tsunayashiro está se expandindo rapidamente. Dizem que as famílias que se opõem a eles foram severamente enfraquecidas pelos rebeldes. Ele respirou fundo e sua expressão ficou séria. Alguns estudantes de famílias nobres dizem que os rebeldes estão ligados ao clã Tsunayashiro. A maioria acha que é só um boato, mas duvido que seja tão simples. Clã Tsunayashiro? Ao ouvir o nome, Masatsuki fez uma breve pausa antes que uma expressão estranha cruzasse seu rosto. Quem se opõe ao clã Tsunayashiro acaba virando o alvo dos rebeldes, não tem como os dois não estarem conectados. Não é de se admirar que o velho Yamamoto tenha feito questão de transferir Koga Kushiki para liderar as forças especiais da primeira divisão. Para combater um dos 4 grandes clãs nobres, ele enviou outra casa nobre de igual posição. Faz sentido. O clã Tsunayashiro busca expandir seu poder, enquanto o clã Kushiki, como modelo para todos os Shinigami, é responsável por manter as leis da Sociedade das Almas. A própria existência de um naturalmente atrapalha as ambições do outro, tornando seu conflito inevitável. O velho Yamamoto é um monstro que viveu por mais de 2000 anos. Embora se limite às regras da Sociedade das Almas, ele sabe exatamente como usá-las a seu favor. Se ele não puder agir pessoalmente, deixará os nobres lutarem entre si. Você tem razão. O clã Tsunayashiro provavelmente. Gin parou de falar. Seu tom de voz carregava um traço de desconforto. Masatsuki riu baixinho e foi direto ao ponto. Eles são só um bando de idiotas bêbados de poder. Agora são como cães raivosos, exibindo suas presas e mordendo quem bem entendem. Gin olhou para Masatsuki. Depois de 2 anos juntos, ele já havia percebido que Masatsuki era imprudente e completamente fora da lei. Mas mesmo assim, ouvi-lo zombar do estimado clã Tsunayashiro com tanto desprezo flagrante ainda deixou Gin exasperado. Você está muito calmo em relação a isso. Ele suspirou, balançando a cabeça. Os rebeldes podem ter sido reprimidos pelo Gotei 13, mas se o clã Tsunayashiro decidir atacar nós, Raito Tsunayashiro já está usando o nome do seu clã para recrutar colegas e expandir sua influência na Academia Shin. Se ele nos mirar, estaremos em sérios apuros. Se continuarmos recusando, podemos até virar exemplo. Os rebeldes não se importam se somos estudantes ou não. Sua expressão ficou inquieta. Masatsuki, devemos reportar isso ao Gotei 13? Masatsuki ficou pensando. O clã Tsunayashiro era uma verdadeira dor de cabeça. Aquela família era cheia de lunáticos, especialmente Tokinada Tsunayashiro, o pior de todos. Ele nem levou Yamamoto ou Noan a sério. Se decidisse fazer algo imprudente, nada estava fora de questão. Eu cuido disso. Afinal, todo mundo tem um patrocinador. Em momentos como esse, Masatsuki não conseguia deixar de apreciar a ideia de ter um certo professor barato. Capítulo 17. 2 dias depois, Masatsuki, vestido com um uniforme escolar limpo e carregando Bansenhan, chegou à sala do capitão da primeira divisão e encontrou Yamamoto sentado confortavelmente, tomando chá com um sorriso caloroso. Era óbvio que ele estava de ótimo humor, esperando a chegada de Masatsuki. Masatsuki riu baixinho. Ser bem recebido tinha suas vantagens. Bom dia, capitão comandante, ele cumprimentou. Bom dia. Vá até o dojo e pegue sua espada, respondeu Yamamoto com um sorriso antes de se levantar e entrar no dojo de Zanjutsu. Ele tirou uma espada de bambu do suporte. Có. Masatsuki estremeceu levemente enquanto pegava sua espada de bambu. Só, não bata na minha cara. Ele assumiu uma postura defensiva, levantando a espada de bambu à sua frente, principalmente para proteger o rosto. Uma dúzia de movimentos depois, Masatsuki soltou um grito lamentável ao ser lançado voando vários metros, caindo de costas. Yamamoto abaixou lentamente sua espada de bambu, sua expressão tingida de decepção. Ele nem tinha usado muita força. O garoto vinha treinando com ele há quase meio ano, mas ainda assim não conseguia aguentar um golpe direito. Não que Yamamoto sentisse qualquer compaixão. Considerando a frequência com que aquele pirralho testava sua paciência, o fato de não tê-lo esmagado completamente era uma prova de seus anos de autocontrole. Depois de pensar por alguns segundos, ele assentiu. Tenho uma noção geral da sua situação. Em menos de meio ano, você alcançou o nível de tenente em Heiatsu. Nada mal. Eu já tinha grandes expectativas, mas seu talento ainda supera o que eu esperava. Seu Zanjutsu melhorou rapidamente. Não há mais nada que eu possa lhe ensinar sobre esgrima. De agora em diante, vou lhe ensinar como integrar seu Zanpakuti com sua Heiatsu em combate. Masatsuki Aozaki levantou-se no movimento fluido. Espere, capitão comandante. Acabei de atingir o 5º nível de pressão espiritual ontem. Se não vai me parabenizar, tudo bem, mas estou aqui ferido e a primeira coisa que lhe vem à mente é me dar uma lição?
A testa de Yamamoto se contraiu enquanto ele olhava para Masatsuki, completamente ileso. Eu até trouxe um presente para você, e é assim que você trata seu aluno? De partir o coração. Masatsuki Aozaki suspirou, remexendo em suas roupas antes de tirar uma sacola de pano. Este velho era muito irascível. Ser seu discípulo era um verdadeiro desafio. Yamamoto pegou a sacola com uma expressão estoica, mas quando olhou dentro, suas sobrancelhas se ergueram levemente em surpresa. Estava cheia de folhas de chá. Suas folhas de chá favoritas. Pigarreando, ele colocou a bolsa casualmente sobre a mesa como se não importasse. Como sua Zanpakuti é do tipo ataque direto, começaremos com uma técnica semelhante à de Kid. Shinigami e Oloaus possuem habilidades especiais até certo ponto. A menos que você tenha um corpo tão forte quanto o meu e uma Reiatsu tão poderosa quanto. Enfrentar um inimigo desconhecido em combate corpo a corpo é uma abordagem imprudente. Capitão Comandante, eu sei que você é forte, mas não é exagero se gabar tão abertamente? Sob o olhar atento de Masatsuki, Yamamoto rapidamente levantou sua espada de bambu e a abaixou com um único e poderoso golpe. Uma onda de energia branco-prateada irrompeu da lâmina, passando por seu lado e disparando em direção a um boneco de treinamento reforçado inúmeras vezes por Kid. No momento seguinte, uma visão incrível se desenrolou. O manequim foi cortado em dois com um corte perfeitamente liso. Eu errei? Yamamoto estalou os lábios em decepção. Masatsuki ficou surpreso com a cena. Capitão Comandante, não me assuste assim. Aliás, era o Jetsuga Tensho agora há pouco? Jetsuga Tensho. Yamamoto lançou-lhe um olhar ligeiramente surpreso. Não esperava que você conhecesse a técnica da família Shiba. Parece que você é bem próximo deles. Mas não, aquele não era o Jetsuga Tensho. São só negócios. Masatsuki acenou com a mão dispensando a. Você sabe como é. Kaku ainda é jovem. Conciliando as responsabilidades familiares enquanto cuida do irmãozinho. Não é fácil. Eu só estava dando uma ajudinha por pura bondade. Nosso relacionamento é puramente profissional. Yamamoto soltou um bufo exasperado. Ele sabia exatamente que tipo de pessoa era esse garoto. De certa forma, ele era como uma versão mais problemática de Kiraku Shunsui, só que ainda mais insuportável. Se ele não tivesse força de verdade, ele já teria sido cortado em pedaços em Rukongai há muito tempo. Lentamente, Yamamoto disse, a técnica que você acabou de ver é chamada pressão de espada. É uma habilidade de combate comum entre Shinigami, onde você libera Reiatsu através de sua Zanpakuti para atacar um inimigo. Vou explicar o método agora. Preste bastante atenção. Yamamoto dedicou seu tempo explicando os meandros do uso da pressão da espada. Entendeu tudo? Sim. Masatsuki imediatamente abandonou sua atitude brincalhona e respondeu respeitosamente. Yamamoto assentiu satisfeito. Foi por isso que ele estava disposto a ensinar Masatsuki Aozaki. O garoto geralmente era despreocupado e preguiçoso, mas quando se tratava de treinamento, ninguém era mais focado ou trabalhador do que ele. Masatsuki tentou algumas vezes, canalizando com sucesso sua Reiatsu para sua Zanpakuti. No entanto, não importava quantas vezes ele golpeasse, tudo o que conseguia fazer era fazer Bansenhan brilhar ainda mais e liberar Reiatsu da lâmina. Ele não conseguia fazer com que ela liberasse uma onda de corte de verdade. Yamamoto simplesmente disse que ele já estava indo bem, ninguém conseguia dominar esse movimento imediatamente, e o instruiu a continuar praticando. Você pode ir agora. Você tem uma semana para aprender. Se não aprender, eu mesmo farei você experimentar o gosto de um osso quebrado. Masatsuki, no entanto, não se moveu. Em vez disso, caminhou até a mesa de chá e serviu uma xícara com um tom de voz subitamente bajulador. Sensei. Desembucha, disse Yamamoto, aceitando o chá. Sempre que esse pirralho o chamava de sensei, isso significava problema. E agora? Como esperado, não posso esconder nada de você, sensei. Na verdade, eu queria mencionar o clã Tsunayashiro. Ultimamente eles têm me assediado, e ouvi rumores de que podem estar envolvidos com os rebeldes. Estou preocupado. Masatsuki, pare de falar bobagens. Como os rebeldes poderiam estar ligados a um dos 4 grandes clãs nobres? Yamamoto lançou-lhe um olhar casual. Entendido. Mas os rebeldes estão mesmo ficando mais agressivos. Tudo bem. Voltem. O Gotei 13 cuidará disso. Muito obrigado, sensei. Não se preocupe, jamais esquecerei sua gentileza. Daqui a 100 anos, cuidarei pessoalmente de você na sua velhice. Enquanto falava, Masatsuki inclinou a cabeça levemente, sua expressão cheia de emoção. Certamente Yamamoto ficaria extremamente tocado ao saber que tinha um discípulo tão devotado e sentimental. Yamamoto respirou fundo e rugiu. Sai daqui! Ou eu vou garantir que você sinta como é ter 2 ossos quebrados agora mesmo. Antes que Masatsuki pudesse dizer mais alguma coisa, Yamamoto o mandou voando para fora do dojo. Bang! Masatsuki olhou para as portas fechadas do dojo Zanjutsu, balançando a cabeça em decepção. Este velho, ele desperdiçou sua sinceridade pura e sincera. Durante a Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ele definitivamente não seria o único a mandá-lo embora. Quando ele estava prestes a sair, a expressão de Masatsuki mudou de repente. Uma voz soou bem ao lado de seu ouvido. Masatsuki-kun, você poderia me explicar o que aconteceu com a minha árvore do chá? Que árvore do chá? Não faço ideia. Masatsuki ficou tenso em choque. Virando a cabeça, ele viu um homem de meia idade, com cabelos brancos e um pequeno bigode, sorrindo para ele. Tá? Capítulo 18. Masatsuki, o que houve? Você mal conseguia manter os olhos abertos na aula. Ficou acordado até tarde treinando? Você precisa se cuidar também. Hanjiko Matsumoto olhou para Masatsuki Aozaki, sua expressão séria enquanto ela observava as olheiras sob seus olhos. Masatsuki olhou para ela, fez um gesto de desdém e disse, não se preocupe, eu fiquei acordado a noite toda aprendendo a cultivar árvores de chá. Não é nada sério. O capitão comandante sabe como cultivar árvores de chá? Perguntou Hanjiko intrigada. Isso não tem nada a ver com o capitão comandante.
Foi o tenente Sasakibe quem me ensinou, respondeu Masatsuki com um sorriso amargo. Todo aquele trabalho para colher algumas folhas de chá, e ele acabou preso em aulas de cultivo de chá a noite toda. Na semana seguinte, ele definitivamente iria reclamar com Yamamoto sobre isso. Vou faltar ao treino hoje. Vou voltar e dormir um pouco. Ao ver o quão exausto ele parecia, Hanjiko assentiu. Certo, descanse um pouco. Quando a conversa terminou, os dois seguiram caminhos separados, e Masatsuki foi em direção ao dormitório. No momento em que ele abriu a porta, sua expressão mudou. Havia um par de sapatos desconhecido na entrada, um par que não pertencia ao grupo de Masatsuki Aozaki. Masatsuki olhou ao redor com cautela, movendo-se rapidamente ao longo da parede enquanto avançava, observando atentamente qualquer intruso. Enquanto ele se aproximava, de repente sentiu algo macio e peludo roçando sua perna. Ao mesmo tempo, uma voz áspera falou lá de baixo. O que você pensa que está fazendo? Fantasma! O coração de Masatsuki quase pulou do peito. Ele olhou rapidamente para baixo, e viu um gato preto sorrindo para ele de uma forma quase humana. Masatsuki ficou chocado. Este não era um gato preto qualquer. Era um gato preto excepcionalmente fofo. Mas esse não era o problema. O problema era que esse gato conseguia falar. Depois de todo o seu treinamento com instrutores de primeira linha, Masatsuki aprimorou sua percepção de Heiatsu a um nível extraordinário. Um Shinigami comum não conseguiria se aproximar dele sem ser notado. Até mesmo membros dos esquadrões de patrulha do Omitsuki teriam dificuldade em se aproximar furtivamente dele. E no entanto, esse gato preto falante chegou bem perto dos seus pés sem que ele percebesse. Seireitei era o lar de todos os tipos de seres estranhos, mas em todos os seus anos ali, ele nunca havia encontrado um gato preto falante que pudesse se mover tão furtivamente. Só havia uma explicação possível. Yoruichi Shin! Os olhos do gato se arregalaram levemente de surpresa, e seu tom de voz suavizou. Você me conhece? Não pessoalmente, mas um certo colega de Shin mencionou você antes. Colega de classe Shin? Ishir Shin. Aquele garoto realmente conta tudo para todo mundo. Yoruichi suspirou com um toque de exasperação na voz. Seu irmãozinho era ingênuo demais, completamente desprovido de sutileza. Voltando ao presente, ela de repente percebeu que Masatsuki já havia se movido em direção à sala de estar, verificando cuidadosamente cada cômodo, um por um. Sem hesitar, ela o seguiu. Relaxe, não tem ninguém aqui além de mim. Yoruichi Shin circulou Masatsuki Aozaki, seus olhos dourados cheios de curiosidade. Se não me engano, este é o dormitório de Masatsuki Aozaki, certo? Você está vestindo o uniforme da Academia Shin, tem uma zanpakuti na cintura e bem, você é muito bonito. Você deve ser o tal gênio, Masatsuki Aozaki. Masatsuki sentou-se no sofá, olhando para as duas peças de roupa ao seu lado. Ele assentiu. Sou Masatsuki Aozaki. São seus? Sim. Essa técnica secreta acabou de ser concluída, mas ainda não descobri como transformar roupas junto comigo. Yoruichi inclinou a cabeça para ele. Masatsuki coçou o queixo pensativo. Então, em outras palavras, você está completamente nu na minha frente agora? Yoruichi inclinou a cabeça, ponderou por um momento e então declarou confiante. Claro que não. O pelo do gato é a sua vestimenta. Então, tecnicamente, estou vestida. Masatsuki lançou um olhar surpreso ao gato preto. Era só ele, ou ela realmente parecia envergonhada? Ela era mais reservada nessa idade em comparação a como seria no futuro? Ao ver Masatsuki fechar os olhos, Yoruichi perguntou curiosamente. O que você está fazendo? Dormindo, obviamente. Estou exausto. Eu vim até aqui para te proteger. E você só quer dormir? Yoruichi bufou. Me proteger? O clã Shin realmente enviaria sua preciosa herdeira para me proteger? É mais como se você tivesse saído escondido para se divertir. Como você sabia? Yoruichi congelou por um segundo. Então, corrigindo-se rapidamente, disse, não, eu sou membro do Omitsuki. Ouvi o capitão comandante dar a ordem e saí em missão, então isso não conta como fuga furtiva. Tudo bem, entendi. Você é muito capaz, disse Masatsuki, lançando-lhe um olhar de exagerada pena. Mas um gato não é exatamente uma grande proteção. Você pode aproveitar esse tempo para se transformar silenciosamente e vestir suas roupas. Prometo que não vou espiar, porque ela parece um pouco boba e adorável agora. Pena que não instalei um kit de vigilância no meu quarto. Isso teria tornado a experiência completamente diferente. Yoruichi. Pouco antes, ela notou alguém se esgueirando em direção ao dormitório. O primeiro pensamento dela? Era um alvo perfeito para uma pegadinha. Ela pretendia se transformar em um gato e assustá-los. Mas, no momento em que viu o uniforme da academia e a zanpakuti na cintura de Masatsuki, hesitou. Um estudante da academia Shin. Uma zanpakutou. Juntando as pistas, ela imediatamente adivinhou sua identidade. Masatsuki Aozaki. Um plebeu Rukongai nascido no mundo dos vivos, admitido na academia Shi há menos de meio ano. Ele já havia alcançado o Shikai e recebido orientação direta do capitão comandante Yamamoto e do capitão Unohana. Ontem mesmo, Yamamoto confirmou que havia alcançado o nível de tenente Heiatsu. Esse era definitivamente o dormitório dele. Mas por que ele pareceu tão suspeito ao entrar sorrateiramente em seu próprio quarto? Depois de pensar sobre isso, ela decidiu se revelar e assustá-lo um pouco, talvez até usar o caos para entendê-lo melhor. E o resultado? Ele estava apenas com privação de sono? O capitão comandante nem deixou seus alunos dormirem. Como se percebesse sua confusão, Masatsuki se forçou a ficar acordado e disse, Yoruichi Shin, você não foi ao quintal do quartel da primeira divisão nos últimos 2 dias, não é? Yoruichi piscou e assentiu. Não, mas eu estava no jardim da frente.
Então isso explica tudo. Masatsuki suspirou aliviado, lambeu os lábios e disse lentamente: ontem, fui ver o velho Yamamoto para o treinamento. No caminho pelo quintal, vi suas folhas de chá favoritas. Eu, Masatsuki Aozaki, sempre respeitei meus professores. Eu jamais guardaria algo tão bom só para mim, então presenteei o capitão comandante com o chá. E o motivo de eu não ter dormido ontem à noite? Aquele desgraçado do Shijir Sasakibe me intimidou só porque podia. O tom de Masatsuki tornou-se indignado. O velho Yamamoto bebeu chá. Se ele tem algum problema, é Sasakibe quem deve resolvê-lo, não eu. Observando Masatsuki falando bobagens com tanta seriedade, Yoruichi não conseguiu evitar rir. Esse cara era meio divertido. Enquanto ela continuava observando-o, ela de repente percebeu. Esse pirralho já tinha desmaiado. Yoruichi levantou uma pata e deu alguns tapinhas na bochecha, mas Masatsuki apenas franziu as sobrancelhas e continuou dormindo. Ele realmente acabou de desmaiar? A guarda desse cara estava muito baixa. E se eu estivesse mentindo? E se eu realmente tivesse vindo para matá-lo? Ele nem tentou ficar alerta, apenas foi direto dormir. Capítulo 19. Ela estava prestes a dizer algo quando Masatsuki Aozaki de repente se sentou. Alguém está vindo. No momento em que ele falou, Yoruichi também sentiu uma Heiatsu se aproximando. Ela olhou para ele surpresa. Como herdeira do clã Shin, Yoruichi foi treinada em furtividade e detecção desde jovem, sendo a percepção Heiatsu uma de suas habilidades mais fortes. Ela sempre acreditou que entre seus pares, ninguém poderia superá-la em sentir presenças. Mas agora, Masatsuki reagiu mais rápido do que ela. Esse cara, realmente nunca para de surpreender as pessoas. À distância, as vozes dos instrutores de patrulha podiam ser ouvidas. Tenente Maeda, você viu alguém ou algum animal se aproximando desta área? Relatando ao tenente, não vi nada. Apesar da resposta, Maeda não pareceu convencido. Alguns segundos depois, ele bateu na porta do dormitório de Masatsuki. Minha senhora, a senhora está aí? A expressão de Yoruichi se obscureceu. Droga, é o Marenoshin. Por que aquele cara veio me procurar? Marenoshin? Marenoshin Maeda, chefe da família Maeda e tenente da 2ª divisão. Arg, recuar furtivamente é impossível agora. Então você realmente escapou, Masatsuki riu, esfregando os olhos. Recuar? O que é isso? Um campo de batalha? Mais ou menos. Esta é uma guerra pela liberdade. Masatsuki bufou. Uma guerra? Parece que ela está só se divertindo. Vá cuidar disso. Eu vou me vestir. Porque eu deveria... Espere. Antes que Masatsuki pudesse reagir, Yoruichi já havia retornado à sua forma humana e o estava empurrando em direção à entrada. Se você olhar para trás, você está morto. Percebendo a mudança na atmosfera, Masatsuki sorriu. Ah? Você está envergonhada? Ridículo. Como se eu fosse ficar envergonhado por algo assim. Ainda sorrindo, Masatsuki estendeu 2 dedos e traçou uma linha no ar. Com seu movimento, uma membrana invisível de reishi se expandiu lentamente, envolvendo Yoruichi completamente. Os olhos dela brilharam ao ver aquilo. Como membro do Omitsu Kid, ela imediatamente reconheceu a técnica Bakud 26, Kyuki. Kyuki criou uma camada de reishi que desviava a luz, tornando o alvo invisível. Como a maioria dos Shinigami preferia o combate direto com seus Zanpakuti, esse tipo de Kid raramente era estudado. Mas Masatsuki não apenas sabia disso como também o havia lançado perfeitamente, sem nenhum encantamento. Quanto mais Yoruichi o observava, mais impressionada ficava. Esse garoto se encaixaria perfeitamente no Omitsu Kid. Detecção excepcional de Heiatsu. Técnicas precisas de ocultação. O único problema era o rosto dele reconhecível demais. Alguém como ele chamaria muita atenção. Mas isso não era grande coisa. Os Omitsu Kid usavam máscaras durante as missões de qualquer maneira. Masatsuki caminhou até a entrada e abriu a porta. Um homem alto, com cerca de 2 metros de altura, entrou. Ele tinha uma constituição robusta, cabelo castanho cortado à escovinha e uma expressão arrogante. Uma corrente de ouro grossa e vistosa pendia de seu pescoço. Masatsuki olhou de cima a baixo e foi imediatamente atingido pela aura avassaladora de um novo rico. O homem corpulento perguntou: Masatsuki Aozaki? Sou eu. Você me conhece? Perguntou Masatsuki confuso. Sou Marenoshin Maeda, tenente da 2ª divisão do Gotei 13. A razão pela qual estamos aqui é em grande parte por sua causa. Maeda soltou uma gargalhada calorosa. Para o seu bem, o capitão comandante Yamamoto ordenou pessoalmente que intensificássemos as patrulhas da 2ª divisão ao redor da Academia Shin. Entendo. Não é de se admirar que haja tantos Heiatsus fortes pelo campus hoje. Agradeço o esforço, tenente Maeda. Você percebeu? Como esperado do discípulo do capitão comandante. Aconteceu alguma coisa? Masatsuki olhou para os membros do esquadrão da 2ª divisão trabalhando atrás de Maeda e perguntou com uma expressão calma. Divertido pela performance impecável de Masatsuki, Yoruichi lançou-lhe um sorriso zombeteiro. Maeda cruzou os braços. Estamos procurando alguém. Você viu algum sujeito maluco pelos dormitórios? Esquisito maluco. Masatsuki lançou um olhar para trás. Escondida dentro de Kyuki, Yoruichi cerrou os dentes, sacudindo o punho em raiva silenciosa. Como ousa me chamar assim? Espere só até eu virar capitão. Vou garantir que você se arrependa. Masatsuki respondeu casualmente não. Isso é estranho. Alguém viu claramente a jovem vindo para cá. Seu olhar se aguçou e ele começou a caminhar em direção a Masatsuki. Yoruichi ficou tenso como um gato assustado. Os lábios de Masatsuki se curvaram levemente. Naquele momento ele se sentiu mais desperto do que antes. Ele não só não estava nervoso, mas uma parte dele pensou que não seria tão ruim se Yoruichi fosse pego. Na verdade, poderia até ser divertido. Afinal, o que ele tinha a perder? Ao ver a expressão presunçosa de Masatsuki, Yoruichi revirou os olhos.
Sob seus olhares atentos, Maeda parou em frente ao armário de sapatos. Um par de sapatos de aparência familiar estava perfeitamente posicionado em cima. Ele estendeu a mão, pegou-os, e após uma breve pausa, seus olhos se estreitaram. Minha senhora sai furtivamente da mansão à noite, infiltra-se na residência privada de um estudante da Academia Shin então. Ele hesitou, como se percebesse o quão absurda aquela teoria parecia. Afinal, Yoruichi Shin era a princesa de um dos 4 grandes clãs nobres, a futura capitã da 2ª divisão. Por que ela entraria furtivamente no dormitório de um estudante e, o que exatamente ela estava tramando aqui? Mas então, lembrando-se das palhaçadas habituais de Yoruichi, Maeda olhou novamente para o rosto de Masatsuki. De repente não parecia tão absurdo. Masatsuki-kun, ela não te machucou, machucou? Ele olhou para Masatsuki com genuína pena. Quão pouca fé você tem na sua própria dama? Não, respondeu Masatsuki categoricamente. Você a viu, declarou Maeda com certeza. Merda. Masatsuki praguejou internamente. Ele não esperava que esse sujeito musculoso, de sobrancelhas grossas, olhos pequenos e lábios grossos fosse tão astuto. Masatsuki Ozaki-kun, você não se importaria se eu revistasse seu dormitório, não é? Maeda esfregou as mãos com um sorriso malicioso. Como você sabe, os rebeldes têm causado problemas ultimamente. O status da jovem é importante demais, se ela corresse perigo, seria um desastre. Masatsuki suspirou e olhou para trás, lançando a Yoruichi um olhar que gritava. Você está sozinho agora. Por favor, vá em frente, Tenente Maeda. Maeda não chamou seu esquadrão e entrou sozinho, conduzindo uma busca meticulosa. De alguma forma, Yoruichi conseguiu desaparecer completamente, o próprio Masatsuki não conseguia mais sentir sua presença. No momento em que Maeda entrou, o feitiço de Kyuki Masatsuki se dissipou. Mesmo com o feitiço desfeito, Yoruichi não estava em lugar nenhum. Não havia nenhum traço de sua Heiatsu. Maeda vasculhou cada centímetro do dormitório. Ele até verificou o banheiro, mas no final, ele não encontrou nada. Capítulo 20. De fato, há vestígios da presença da jovem, mas ela não está em lugar nenhum. Será que ela já foi embora? O olhar de Mareshio Maeda se aguçou. Sem hesitar, ele partiu para vasculhar os arredores. Yoruichi Shin nem teve tempo de pegar os sapatos, então ela não deve ter ido muito longe. Os rebeldes estavam cada vez mais desesperados, agindo de forma imprudente e sem controle. Dado o status nobre de Yoruichi, deixá-la vagar livremente estava fora de questão. Ela precisava ser encontrada imediatamente. Sob os olhares atentos de Masatsuki Aozaki e Yoruichi, Maeda saiu rapidamente do dormitório. Assim que ele saiu, Yoruichi soltou um suspiro de alívio e então lançou um olhar irritado para Masatsuki. A culpa é toda sua. Você arruinou minha reputação. Masatsuki riu baixinho. Você agiu por conta própria, então como isso é culpa minha? Além disso, você já tem uma boa reputação? Os olhos de Yoruichi tremeram levemente quando ela se lembrou das palavras de Maeda antes. Masatsuki deu um sorriso irônico. O que, não está convencido? Quer que eu ligue de volta para o Maeda para ele me dizer o quão boa é a sua reputação? Não precisa disso. Sou uma pessoa magnânima, vou deixar passar. Yoruichi cruzou os braços, fingindo generosidade. Masatsuki não insistiu no assunto e perguntou preguiçosamente. Maeda procurou por todo lugar, mas não conseguiu te encontrar. Onde você estava agora? Yoruichi levantou o pulso. Está vendo esta pulseira de prata? Ela esconde Heiatsu. E essa capa que estou usando me permite ficar invisível sem usar Kid. Ela torceu o corpo levemente, exibindo-se com um sorriso maroto. Nosso clã Shin é conhecido como Tenshi Eisban, guarda dos armamentos divinos, e acumulou inúmeras armas divinas. Estas são apenas 2 das mais insignificantes. Eu estava me perguntando quem fez esta capa. Feito. Este é um artefato divino. Quem poderia fazê-lo? Yoruichi balançou a cabeça, divertida. Aquele cara, Kizuki, gosta de mexer em gadgets, mas a maioria das coisas que ele faz são inúteis. Kizuki. O interesse de Masatsuki aumentou, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Se este fosse o mesmo Kizuki Urahara, então ele foi um dos idealizadores do Gyoku. Kizuki Urahara. Ele é meu amigo de infância. Yoruichi arqueou uma sobrancelha como se tivesse tropeçado em algo engraçado. O que ciúmes? Ciúmes? Por favor, eu mal te conheço há muito tempo. Não, esquece, a gente nem se conhece. Quem disse que não? Você me ajudou a enganar o Maeda, não foi? Isso nos torna mais do que conhecidos. Somos cúmplices agora. Yoruichi sorriu. Não se incomode em negar. Sua expressão já te entregou. Essa mulher estava vivendo completamente em seu próprio mundo? Claro, Masatsuki tinha seus próprios pensamentos agora, mas eles definitivamente não eram sobre o que Yoruichi estava imaginando. Masatsuki sentiu um tremor no canto da boca. Com apenas algumas palavras, Yoruichi jogou sua inocência pela janela. O que você está dizendo? Você provavelmente deveria ir embora logo. Prefiro não acordar no meio da noite com seu amigo de infância decepando minha cabeça. Yoruichi caiu na gargalhada, cheio de confiança. Aquele idiota do Kizuki é só um brincalhão. Ele não ficaria com ciúmes de você. Então ela sorriu e declarou. Masatsuki, depois que você se formar, junte-se à 2ª divisão. O que eu ganho com isso? Masatsuki lançou-lhe um olhar de soslaio, sorrindo. Em alguns anos, assumirei como capitão da 2ª divisão, refletiu Yoruichi. Farei de você o 3º assento assim que se juntar a nós.
mas Atsuki ficou em silêncio. Ele estendeu a mão, colocou-a na testa de Yoruichi e depois na sua. Sem febre. Então por que você está falando bobagem? O rosto de Yoruichi ficou levemente vermelho. Ela quase se esquecera de quão forte ele era. Esqueça um oficial de serviço. Ele estava fadado a se tornar tenente mais cedo ou mais tarde. Ao se lembrar de mais detalhes sobre as habilidades de Masatsuki, seus olhos se iluminaram com uma ideia. Ela se inclinou com um sorriso provocador. Nossa segunda divisão tem muitas mulheres bonitas, sabia? E tem uma garota baixinha, absolutamente adorável, que vai se juntar a nós em breve. Ela é tão fofa que até eu estou um pouco apaixonado. E veja só, ela é exatamente o seu tipo. Se vocês se juntarem à segunda divisão, posso apresentar vocês dois. Pequena e adorável? Meu tipo? Calúnia. Calúnia descarada. Se a notícia se espalhasse, o que as outras garotas pensariam? E se parassem de gostar de mim? Isso foi ultrajante. Mas Atsuki assumiu a expressão mais sincera possível. Capitão, por favor, deixe-me entrar para a segunda divisão. Yoruichi riu baixinho. Você quer mesmo entrar assim? Eu marcharia através do fogo por você, capitã. Mas Atsuki agarrou a mão dela, seu rosto irradiando pura devoção. Excelente. Eu te levo, declarou Yoruichi com um ar de generosidade e confiança, apertando sua mão com firmeza. Quando eu me tornar capitão, farei de você o terceiro assento. Por enquanto, descanse um pouco. Eu te pego amanhã. Mas Atsuki piscou. Me pegar? Para onde estamos indo? Yoruichi deu um sorriso irônico. Você gosta de treinar, não é? Conheço um lugar que você vai adorar. Até amanhã. Num piscar de olhos, ela já estava na janela. À medida que a escuridão se intensificava, ela desapareceu na noite. Mas Atsuki balançou a cabeça, fechou a janela e desabou na cama. Sem que ninguém percebesse, a lua crescente desapareceu, dando lugar ao sol nascente. A luz da manhã se espalhava sobre os edifícios antigos, cujos telhados estavam dourados pela aurora. Mas Atsuki abriu os olhos, grogue, apenas para encontrar uma garotinha encolhida em cima dele. Ele a encarou momentaneamente fascinado por suas feições suaves e delicadas. O sol nasceu. Hora da aula. Mas Atsuki tirou a pequena e sonolenta menina dos cobertores e rapidamente examinou o quarto, procurando por algo, qualquer coisa, para preservar a pouca dignidade que lhe restava. Ele viu algumas roupas no chão e, enquanto estava lá, ajudou Hanjiko Matsumoto a vestir seu uniforme. Graças às palhaçadas de Yoruichi, não eram apenas 1 ou 2 esquadrões Omitsuki escondidos na Academia Shin. Quase um quarto da segunda divisão foi mobilizado, lotando os corredores da academia. Nesse ponto, a Academia Shin era sem dúvida o lugar mais seguro de toda a Sereitei, além do quartel do Gotei 13. Normalmente silenciosa e vazia, a academia agora tinha patrulhas espreitando em cada esquina. Os membros da segunda divisão eram especialistas em se manter escondidos. Além dos capitães e tenentes que também atuavam como instrutores da academia, quase ninguém conseguia detectá-los. Depois de ouvir a notícia, Raito Tsunayashiro parou de frequentar as aulas completamente, com medo de não conseguir recrutar alguém ou acabar perdendo a vida no processo. Mas Atsuki não se importava com questões tão triviais. Sua mente estava em Yoruichi, ou mais especificamente, o campo de treinamento que ela havia mencionado. À medida que a noite caía, as luzes da rua piscavam uma a uma, mas Atsuki retornou ao dormitório, onde Yoruichi já estava esperando. Então, para onde vamos? Este lugar realmente vai me ajudar no treinamento? Só me siga. Prometo que você vai adorar. O tom de Yoruichi era confiante, mas havia um leve toque de culpa por trás dele. Mas Atsuki arqueou uma sobrancelha. Ah? Por um segundo, pensei que você... Pensou o quê? Yoruichi bufou. Não me diga que não confia em mim. Sou o futuro chefe do clã Shin. Acha que eu mentiria para você? Ela levantou o punho como se quisesse deixar seu ponto bem claro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.